Olá, tudo bem com vocês? Boa segunda, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindas aqui no Hipnotalk. O Hipnotalk é só uma conversa, tá? Não é aula, é só uma conversa aqui informal para explicar para vocês mais sobre a hipnose, né? E principalmente para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então aqui é um espaço aberto para você participar, para você me perguntar, tá? O que você quiser, né? Que eu sei que tem muitas dúvidas sobre a hipnoterapia, o que é, o que não é, o estado de hipnose, o que é esse famoso estado, né? Hipnótico, estado de transe, que assim falamos, tá? Então é um espaço completamente aberto para participar, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco mais, né, sobre os benefícios do exercício físico, e eu vou contar um pouco a minha história com a atividade física, tá? Para vocês entenderem que é possível sim, tá? Construir esse hábito, né? Porque não é nada mais do que um hábito, tá? Algumas pessoas, né, têm a sorte de construir esse hábito do exercício físico, tá? Quando ainda são pequenos, são jovens, tá? Com incentivo, lógico, dos pais, ou tem algum exemplo na família, um atleta, mas principalmente esse hábito, né, vem dos pais, né? Levam as crianças para aulas de natação ou aulinhas de corrida, né? Incentivam a jogar futebol, tá? Não é que eu não tive nada disso, né? Eu sempre fui ativa, só que eu não tinha um hábito construído, né? Um hábito constante na minha vida. Então, teve épocas na minha vida, então, que eu não praticava nenhuma atividade física, né? Claro, corria de lá para cá, né? Trabalhando, mas eu tô aqui falando de tirar aquele tempo específico, né? Para a atividade física. Vamos lá, vamos entrar. Pode entrar, eu tô aqui. Ok, então assim, ó. Vamos lá. A atividade física, né? A atividade física, então, como eu falei, é um hábito, tá? E um hábito muito, muito, muito saudável, tá? Está cientificamente comprovado, tá? Que o melhor remédio para ansiedade, depressão, tá? Para o estresse é atividade física. Olha só, né? Um remédio natural, muitas vezes de graça, tá? Porque você não precisa, tá? Participar da melhor academia do seu bairro. Você simplesmente pode começar com caminhadas, né? E para isso você só precisa um tênis um pouquinho melhor, né? Para não se machucar e começar a fazer caminhada, tá? É simples, é assim que começa, tá? Então, também está comprovado, tá? Que a atividade para cada hora, tá? De exercício físico, você vai ganhar 3 horas a mais de vida, né? Então, olha só isso já é um motivo enorme, né? Lógico, além de todos os outros benefícios, né? Dos hormônios do bem-estar, da felicidade que são produzidos durante a atividade física, né? Que nem precisamos entrar nesses detalhes porque vocês já conhecem, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Então, assim, ó, a atividade física é a melhor coisa que existe, tá? É um dos melhores hábitos que eu posso falar agora com todas as letras, né? Que eu adquiri, né?
E por que que eu batalhei um pouco para construir esse hábito, tá? Como eu falei, não tinha isso muito forte em mim, né? E aí quando eu passei por alguns trabalhos bem estressantes, tá? Em 2017, quando eu morava nas Ilhas Caimã, eu fui diagnosticada, tá? Medicalmente, né? No meu médico, que eu estava sofrendo de estresse crônico, tá? Por motivo, claro, de horários, né? Muito pesados de trabalho, tá? E o médico, então, me deu duas opções, né? Ele falou, olha, você pode tomar um antidepressivo. Eu já fui para trás, né? Porque não era uma opção minha, tá? Não, eu não iria tomar, até porque, né, eu estava com estresse. Como que ele vai me dar um antidepressivo? Mas aí explicou que não tem exatamente um remédio para o estresse, que esse seria o mais, digamos assim, perto, assim, de dar uma ajuda, né, de um alívio do estresse. Mas falei, não vou, não quero tomar. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Eu tô falando aqui de exercício físico, tá? E que quando eu morei nas Ilhas Caimã, eu fui diagnosticada com estresse, tá? E o médico me deu duas opções, um que era tomar remédios e o outro, então, eu perguntei para ele, tem mais alguma opção, né? Falou, tem, tá? Você pode fazer exercício físico, tá? Então, lógico que eu optei pela segunda opção, né? Um remédio natural, né? E foi aí, então, que eu comecei, então, a correr um pouco, né? Mais, assim, caminhar do que correr, tá? Eu fazia 5 minutos de caminhada, talvez de uma corrida. Mas aí eu percebi o quanto que isso me ajudou, né? E não é à toa, né, que os médicos todos falam, né? Está cientificamente comprovado que o exercício físico é o melhor antidepressivo, é o melhor remédio para ansiedade, tá? Para insônia, né? E para tudo mais, né? Não só isso, mas para melhorar não só, né, todo o corpo físico, né, mas principalmente para o mental, né? O estresse, alívio de estresse, então, e né, é natural. Então não tem assim nem que pensar, né? Mas por que que isso acontece, né? Você já parou para pensar que quando você, com certeza você já praticou alguma atividade física na sua vida, né? Então você já parou para pensar quando você está correndo ou jogando um esporte, né, ou fazendo a sua natação, seja lá que atividade física for, você não consegue fazer aquela atividade e se sentir triste, para baixo ao mesmo tempo, né? Você não consegue correr e se sentir ansiosa ao mesmo tempo. Não existe isso. Você não consegue estar nesses dois estados emocionais, porque são os dois estados emocionais completamente diferentes, tá? Então, né, você não consegue. Você não consegue estar correndo e, ai, como eu tô triste, né? Você esquece que você está triste, né? Porque a corrida imediatamente te coloca numa posição, né, física melhor, né? Porque às vezes as emoções, tá? A gente pensa que a emoção começa primeiro que todos os sintomas físicos, mas às vezes não, às vezes começa com um sintoma físico e se você não cuidar, isso que vai te levar então a um estado emocional, tá? Então a gente pode escolher o estado emocional que a gente quer se colocar. Por exemplo, né, você teve um dia ótimo de trabalho, né? Teu trabalho foi um dia bom, digamos assim, no seu trabalho. Nada aconteceu, tudo ocorreu bem, né? E aí você vai para casa, aí, né, faz suas coisas, o que tem que fazer.
aí você vai para a cama. E aí você escuta umas músicas lá, só que aí você coloca umas músicas tristes, tá? Né? Antes de dormir, olha só que escolha não muito boa. E aí você na cama já se coloca assim numa posição mais assim, né, inclinada, assim, mais uma posição não, digamos assim, de poder, né? É uma posição mais fraca, né? Aquela que te encolher, se encolher. E isso, imediatamente, o teu estado mental vai mudar do dia bom que você teve no trabalho, tudo ocorreu bem, colocando aquela música lá triste, colocando-se numa posição, né, mais assim, né, retirada. Só isso vai mudar completamente o teu estado mental. E você vai, então, para a cama, vai dormir num estado mental triste, né, mais baixo do que você estava. Mas nós podemos escolher, né, ao invés disso, você poderia ter colocado, né, algo relaxante, positivo, tá? Então são tudo escolhas, ou você poderia ter colocado uma música um pouco mais alegre, né? Mais relaxante, não muito alta, porque antes de dormir você não quer também colocar nada muito agitado. Então a gente tem que muito cuidar, tá? Com o nosso em que estado mental, emocional nós nos colocamos, tá? Porque nós temos escolhas nisso, nós temos a nossa parte nisso, tá? Se você, né, está passando por um momento difícil, triste, até com uma tendência talvez de ser uma depressão, possivelmente, você tem que começar a fazer escolhas, tá? Como, por exemplo, uma atividade física, que é um antidepressivo natural, sair, tá? Começar a ver, talvez, os amigos que você não via, isso tudo te coloca em outro estado, conversar, ver sua família, né? E não ficar muito em casa, mas, sabe, eu sei que às vezes é difícil, você tem que colocar um pouco de esforço e energia para fazer isso, mas é isso que vai mudar o teu estado mental e emocional, tá? Então é isso, ó, atividade física só tem benefícios, tá? Só benefícios. Então, eu quero aqui falar que eu não tive esse hábito, mas eu construí, tá? Então, a partir de 2016, eu comecei a levar mais a sério. Depois que eu passei por essa fase de estresse, eu comecei a levar mais a sério e pensar o que eu posso implantar agora no meu dia a dia para poder aliviar um pouco desse estresse diariamente, tá? E aí eu comecei a levar o exercício físico mais a sério, tá? Mas foi assim, né, fases que eu fazia, outras fases era muito fácil de novo deixar de fazer, porque ainda não estava um hábito, tá? Construído, fortalecido dentro de mim. Então, quando eu me formei, durante o meu treinamento para ser hipnoterapeuta que eu fiz aqui na Irlanda, nesse treinamento, nós passamos por vários, digamos assim, várias sessões em nós mesmos, tá? Nós passamos, assim, também por digamos assim, um estágio de cura interna, tá? E um dia, era bem no final, né, do treinamento, meu instrutor me falou, e aí, hoje, Ângela, o que você gostaria hoje de mudar em sua vida? E aí eu falei, eu gostaria muito, muito de tornar a atividade física parte da minha vida, um hábito construído, fortalecido, sabe, onde eu não pense mais assim, eu invente desculpas, hoje, né, hoje está muito calor, hoje está chovendo, aqui na Irlanda chove muito, chove todos os dias praticamente, tá? Então é muito fácil, frio, né? Então é muito fácil você olhar pela janela e falar, hoje eu não vou fazer atividade física porque está muito frio, está chovendo, isso e aquilo e aquilo. Sempre vai existir
uma desculpa, tá? Sempre, tá? E aí nós fizemos a sessão, tá? Nem foi uma sessão assim completa que eu faço na minha clínica, tá? Foi mais uma amostra de uma sessão, mas que já funcionou para mim. E desde então, a atividade física está na minha vida regularmente, virou um hábito. Por quê? Deixa eu te falar agora o segredo, tá? O que o meu instrutor fez naquele dia, tá? Ele mudou a minha mentalidade em relação à atividade física, porque antes eu via a atividade física como um peso nas costas, né? Aquela obrigação, eu tenho que fazer, né? Aquela tortura, né? Então isso mudou, tá? Porque foi feita uma reprogramação mental naquele dia, tá? E então, o que foi associado naquele dia com a atividade física para mim? Que a atividade física é um privilégio, atividade física é algo leve, é algo bom, que a atividade física é um presente que eu me dou, né? É aquele tempo que eu tiro para mim, para cuidar de mim. Então, imagina então o que mudou então? Se antes eu via a atividade física como uma tortura, um peso nas costas, obrigação, isso e aquilo, para então, né, enxergar a atividade física como algo leve, prazeroso, a atividade física começou né, a ser assim algo que faz parte da minha vida, tá? Aquele tempo que eu tiro para mim durante a semana, né? Alguns dias da semana, porque todo dia é quase impossível nessa correria, né, que a gente vive, de fazer atividade física todos os dias, mas pelo menos 3 dias por semana. Então, é isso que mudou. A mentalidade, a maneira como você enxerga, né? Esse é o segredo, tá? E é isso que eu passo também para as minhas queridas clientes, pacientes que vêm a mim para emagrecer, tá? Porque o alicerce do emagrecimento é alimentação, tá? Então a gente trabalha a alimentação, começar a selecionar melhor o que você coloca no seu corpo, começar a se reconectar com o seu corpo, escutar o sinal, tá? Quando seu corpo está, digamos assim, saciado, você não precisa comer mais do que aquilo, tá? E você vai comendo porções menores, porque você está reconectada com o seu corpo, mas o exercício físico tem uma parte, assim, fundamental também no processo do emagrecimento, né? E da saúde, não só física, como mental. E aí a ingestão de água e o sono, esses 4 são os alicerces, tá? Para um emagrecimento saudável e duradouro, tá? Porque isso aqui não é dieta, não é um remédio, uma pílula que você toma, mas sim uma mudança de mentalidade para construir um estilo de vida saudável, o estilo de vida que você pode levar para o resto da sua vida, né? Então, na minha clínica, nas sessões, né, e as online também, né, porque eu faço 50% dos meus atendimentos são online, 50% são na clínica, presenciais, tá? Então, é isso, é essa mesma sessão que foi aplicada em mim, eu aplico, tá? De começar a mudar essa mentalidade e em vez de enxergar o exercício físico, né, como aquela tortura, um peso nas costas, uma obrigação, isso e aquilo, as coisas negativas que você vai associando com exercício físico, você pode mudar completamente essa associação, tá? E você vai começar a associar, né, fazer associações ali, que exercício físico é leve, é prazeroso, né? Que é verdade, né? Não é uma mentira aqui que você está se falando. Isso tudo é verdade. O exercício físico é algo leve, é prazeroso, é uma escolha que você está fazendo, né? Aquele tempo que você tira, né? Para cuidar de você, da sua saúde, onde você se coloca em primeiro lugar. Isso
muda tudo, tá? Isso é a chave, tá? E funciona, tá, gente? Funciona. Eu sou um exemplo disso. Minhas pacientes, né, são um exemplo disso, tá? Muda tudo. É a maneira como você vê as coisas. A mesma coisa é com a alimentação. Em vez de pensar, ai, não, ó, agora eu tenho que comer menos, e eu tenho que selecionar, ai, que saco, ai, que peso nas costas. Não, você começa o teu ponto de partida tem que ser amor próprio. Você vai se alimentar melhor porque você se ama, e você se cuida, e você se respeita, tá? Essa é a base de tudo, tá? No processo do emagrecimento, tá? Eu já tive uma cliente que ela veio a mim e falou, eu vou emagrecer de qualquer forma, nem que seja na raiva mesmo. E aí eu já, ajeitei o braço para trás, comecei a conversar, olha, essa sua mentalidade, para falar a verdade, não vai fechar com o meu trabalho, porque eu não trabalho assim. Eu não trabalho na base da raiva. Você não vai longe com essa mentalidade. Você não vai chegar longe. Não é sustentável, né? Comecei a conversar no meu trabalho. A base de tudo é o amor próprio. E se você for fazer esse trabalho comigo, esse processo de emagrecimento tem que ser baseado no amor próprio, e não na raiva. Fica ao seu critério. Você quer mudar essa mentalidade, e a gente pode daí trabalhar juntas, mas se você continuar com essa mentalidade que você vai emagrecer na raiva mesmo, desculpa, mas não podemos seguir em frente. Porque é verdade, né, meninas? É a pura verdade, né? Se você quer fazer algo assim na sua vida, sustentável, algo leve e prazeroso, tem que ser baseado no amor, né? No amor próprio, tá bom? Então, para hoje é isso. Falamos um pouco aqui de exercício físico, mas a última dica que eu vou estar aqui, tá? Se você ainda não tem esse hábito na sua vida, começa hoje. Não espere para amanhã, nem semana que vem. Começa hoje, mas começa devagar. Não coloque metas que não são reais e sustentáveis. Nem que seja 10 minutos por dia, mas começa. O importante é começar, e pode ser qualquer atividade. Para começar, eu indico você escolher uma atividade física que você goste, tá? Que pode ser um esporte, ou simplesmente uma caminhada, uma corridinha, yoga, tá? Ou natação, ou pilates, tá? Vôlei, você pode jogar vôlei, ou você pode jogar futebol, seja lá o que for, mas comece com algo que você goste. Isso vai ajudar demais a construir esse hábito, tá? Oi, Gabriela, tudo bem? Obrigada, meninas, por estar aqui me escutando, tá? Agradeço de coração pelo tempo de vocês. Tá? E então é isso, ó. Por hoje é só. Eu vou deixar aqui cravado, tá? Esse bate-papo, tá? Para quem quiser depois ir lá e rever, né? Se tem alguma informação importante, alguma informação que vocês podem aplicar, né? No dia a dia de vocês. Obrigada, Gabriela. Que bom que você gostou, tá? E eu quero também falar, quem tiver alguma pergunta, tá? Esse é o espaço, tá? Totalmente livre para me mandarem perguntas. Eu ficarei muito feliz em responder. Pode ser qualquer pergunta sobre hipnose, sobre emagrecimento, sobre exercício físico, tá? Qualquer pergunta que vocês tenham, tá? Esse é um espaço livre para isso, tá? Para vocês participarem, tá bom? Então é isso por hoje, é só, tá? Na próxima semana nós vamos voltar com um outro tema, tá? Toda semana tem um tema diferente, não é aula, tá? É só um bate-papo, uma conversa,
onde eu passo algumas dicas, né, práticas que você já pode começar a aplicar no seu dia a dia, informações, tá? Então, é isso. Muito obrigada por todos vocês, todas vocês, pelo tempo de vocês, tá? Agradeço de coração. Como eu falei, o bate-papo aqui vai ficar gravado no meu Instagram lá, então depois vocês ficam à vontade se vocês quiserem rever alguma parte que eu falei ou algo assim, tá ok? Lembrando que eu tenho várias maneiras, tá, que eu posso ajudar vocês. Eu tenho a minha comunidade, tá? O que é a comunidade? É um espaço, tá? Aqui no Instagram, Close Friends, tá? É uma área privada onde tem um conteúdo específico, tá? Exclusivo, todos os dias, onde eu passo, né, áudios hipnóticos, meditações, mantras, dicas, informações. Eu mostro um pouco mais, tá, do dia a dia saudável, de como construir um dia a dia saudável nesse canal, tá? Além, também estou começando a passar umas receitinhas saudáveis a pedido das meninas lá, que me viam cozinhando e ficaram curiosas, tá? E tem uma sessão hipnótica por mês, tá? Nessa comunidade, tá? Você pode se inscrever por um mês, tá? E você pode cancelar o teu membership, o teu qualquer hora, tá? Não tem essa de você vai ter que ficar um ano, tá? Você pode participar de um mês, fazer esse teste e sair a hora que quiser, tá? Eu tenho também um programa online que já vai sair nas próximas semanas, que eu vou falar mais sobre isso na próxima semana. Eu tenho mentorias de grupos, tá? Grupos pequenos. Essa mentoria são 4 semanas, tá? Para emagrecimento, tá? E aí eu tenho as mentorias individuais, tá? Que são 100% personalizadas, sessões de 1 a 1. E lá a gente trabalha, né, também o emagrecimento, mas outras questões. E quando falo de emagrecimento, meninas, o emagrecimento não é só emagrecimento, é tudo que tem por trás, né? Que a gente já conversou aqui, mas eu trabalho ansiedade, depressão, traumas, né? A compulsão alimentar, crenças limitantes e toda essa questão emocional, né? Da fome emocional. Então, não é só emagrecimento, calorias, não é isso. Eu trabalho como um todo, não só o corpo físico, mas principalmente, né, o emocional e o mental. Esse é o meu trabalho. Eu reprogramo mentes, né, para conseguir fazer o que tem que ser feito para emagrecer, tá? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Tenha uma ótima segunda-feira, né? Vocês ainda têm uma tarde inteira. Aqui já são 4:30, aqui na Irlanda, tá? Uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima segunda. Muito obrigada. Tchau, tchau.